Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para comentar num site português Monsenhor Vigano. Então, para quem não sabe, Carlo Maria Vigano é um bispo italiano que se tornou célebre não faz muito tempo, quando ele denunciou que havia uma certa conivência do Vaticano com abusos e casos seríssimos e escandalosos ocorridos nos Estados Unidos. Então aquela situação despertou um zelo, uma certa fúria nesse homem, que a gente pode perceber que tem uma boa consciência, tem uma retidão e tem um desejo de ser um católico verdadeiro. Então eu aproveito agora para comentar um pouco dessa entrevista. Quem quiser também procure na internet o texto completo da entrevista que ele veio de dar a esse site chamado Dies Irae. E, sem dúvida, me parece uma entrevista muito completa, porque aqui são abordados os temas fundamentais da crise da Igreja e esse bispo, por sua vez, não deixa de dar as informações justas e verdadeiras para cada um daqueles temas abordados. Então isso é algo que deve se notar, porque nós sabemos que hoje em dia reina o silêncio, né? E o pessoal que está com medo de perder um cargo, está com medo de ser censurado, então eles ficam no silêncio, preferem se calar e deixar, né, que a turma avance cada vez mais nesse processo de demolição da igreja. Entretanto, se tem alguém, como eu, por exemplo, que resolve dizer a verdade, né, que resolve dizer aquilo que está acontecendo de fato, né, pouca gente presta atenção porque diz, não, isso daí é um frei, é um padre lá que não é muito valorizado e tal. Então aquilo ali não repercute, né, no nível que deveria repercutir para que as pessoas acreditassem ou se deixassem tocar ou se deixassem convencer pelo problema. Agora, se a gente pega uma entrevista de uma pessoa que tem tal autoridade e tal notoriedade no mundo inteiro, então aquilo começa a se tornar realmente algo muito sério e que tem, com certeza, uma força muito maior de convencer as pessoas, né, e de mostrar o que está acontecendo de fato. Porque o que a gente ouve muito é dizendo assim, não, isso daí é muito radical, não, isso aí é muito exagero, não, isso daí são pessoas cismáticas, são pessoas exageradas, são pessoas que são desobedientes e que ficam ali falando coisas que não têm muito fundamento. Bom, vamos agora então entrar na seriedade do assunto, e é por isso que eu faço questão de comentar um pouco essa entrevista do Monsenhor Vigano, para que as pessoas possam perceber os detalhes que ele descreveu aqui, que, ao meu ver, são informações fundamentais para um católico sincero que deseja estar por dentro daquilo que acontece desde o Vaticano II até hoje, ou podemos dizer de uma forma mais abrangente, desde o protestantismo até hoje. Em outras palavras, o que significa esse processo de apostasia, ou também dizendo o processo de demolição da igreja verdadeira de Jesus Cristo.
Então, o primeiro ponto abordado aqui pelo Monsenhor Vigano é a questão do segredo de Fátima. Então, achei interessante ele dizer claramente que o terceiro segredo de Fátima não foi totalmente revelado. Então, ele diz, a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora, né, em Fátima, foi entregue ao Santo Padre e permanece em segredo até hoje. Nossa Senhora pediu expressamente para essa mensagem ser revelada em 1960, mas na época o Papa João XXIII, no dia 8 de fevereiro daquele ano, ele fez um comunicado dizendo que a Igreja não queria assumir a responsabilidade da veracidade das palavras que os pastorinhos disseram que a Virgem Maria lhes dirigiu. Então imagine, com esse afastamento da mensagem da Rainha do Céu, deu-se início a uma operação de encobrimento. Veja aí, Então esse bispo ele assume até mesmo que o terceiro segredo não somente não foi revelado, mas também fizeram toda uma operação de encobrimento. Como, por exemplo, substituir a irmã Lúcia por outra pessoa e fazer toda uma estrutura em torno de Fátima para que tudo pudesse ser dito em Fátima, menos comentar a respeito do verdadeiro segredo. Então ele vai dizendo, evidentemente, porque o conteúdo da mensagem revelaria a terrível conspiração dos inimigos contra a Igreja de Cristo. Então você percebe o que está acontecendo aqui? Existe uma verdadeira e terrível conspiração dos inimigos contra a Igreja de Cristo. Até algumas décadas pareceria inacreditável que pudéssemos ter chegado ao ponto de amordaçar também a Virgem Maria, diz aqui Vigano. Mas nesses últimos anos temos também assistido a tentativas de censurar o próprio Evangelho. Então ele comenta, Quer dizer, não é de se espantar que em 1960 eles quiseram amordaçar Nossa Senhora, dizer, não, você não vai falar não, porque nós não queremos que você diga. E isso não é de se espantar, porque nós chegamos a um ponto agora, atualmente, de dizer, não, o Evangelho não diz isso não, isso aí é alguém que inventou, Cristo nunca quis dizer isso. É assim o ponto que nós chegamos. Então veja que ele já assume não somente a questão de que o terceiro segredo não foi revelado por inteiro, mas também mostra até que ponto essa conspiração dos inimigos da Igreja de Cristo, infiltrados na Igreja de Cristo, como dizia São Pio X, os piores inimigos estão dentro da Igreja. Então, o bispo Vigano assume tudo isso e chega a uma conclusão ainda mais impressionante. Ele vai dizendo assim, que não admira que aquele secretário de Estado, cardeal Bertone, tenha procurado desviar a atenção sobre um evento do passado, a fim de fazer crer ao povo de Deus que as palavras da Virgem não tivessem nada a ver com a crise da Igreja e com o conluio entre modernistas e maçonaria realizado nos bastidores do Vaticano II. Então veja aí que ele admite que Bertone escondeu tudo isso. Então, quer dizer, o homem que estava ali como o mais forte cargo no Vaticano. E diz ainda, esse segredo foi maliciosamente escondido pelo cardeal Bertone e foi o próprio Bertone a desacreditar fortemente, a censurar as mensagens de Nossa Senhora em Città Vecchia, cujo conteúdo concorda perfeitamente com aquilo que ela disse em Fátima. Quer dizer, é algo realmente muito sério. Depois, o segundo ponto que ele comentou aqui, que eu achei também muito importante, que é a respeito da consagração da Rússia. Então, ele também admite que a Rússia não foi verdadeiramente consagrada, e que
pelo fato de não terem feito isso, nós estamos sofrendo essas consequências gravíssimas até hoje. Então é interessante a gente pensar também o seguinte, que quando se fala dos erros da Rússia, as pessoas logo dizem, os erros da Rússia é o comunismo. Mas não podemos ser tão ingênuos e dizer que o erro da Rússia é simplesmente o comunismo. O erro da Rússia não é simplesmente um erro da Rússia, porque a Rússia em si era um país extremamente apegado às suas tradições e às raízes, né, cristãs que ela recebeu desde Vladimir. Né? Então a questão é que dentro da Rússia foi insuflado o espírito revolucionário no seu mais alto grau. Então não significa que quando Nossa Senhora se refere aos erros da Rússia, ela está falando simplesmente do comunismo. Ela está falando de todos os erros revolucionários. A Rússia passa a representar, né, nesse contexto, o que há de ápice, né, de plenitude, transbordamento dos erros revolucionários da sociedade moderna. Como, por exemplo, o feminismo, como, por exemplo, o próprio homossexualismo, que o Putin combate, é um erro revolucionário. Então, se você for ver hoje na Rússia, o homossexualismo não tem a expressão que tem no resto do mundo. Mas essa maneira de ver o homossexualismo como uma coisa natural, que tem que ser incentivada, né, que não pode ser considerado um pecado, mesmo que a pessoa viva ativamente uma relação assim. Então quer dizer que isso também é erro da Rússia, mesmo estando fora do contexto da lógica dessa Rússia atual. O que não significa também que a Rússia se converteu, de forma alguma. Inclusive aqui eu vi que o bispo vegano diz que agora que o presidente da Confederação Russa é certamente um cristão, então eles poderiam tranquilamente consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Então vejo que aqui também o próprio Monsenhor Vigano tem uma lógica aqui um pouco ingênua, né, de achar que o Putin é um verdadeiro cristão. Isso de fato é muita ingenuidade. Né? Hoje em dia nós não podemos dizer que um governador, um presidente de um estado, né, que tem tal repercussão mundial como a Rússia, poderia ousar ser um verdadeiro cristão. Né? O que a pessoa pode fazer tranquilamente é fingir que é um verdadeiro cristão, como finge o próprio patriarca que está hoje, Cirilo, que está comandando a igreja ortodoxa da Rússia. Então essa gente finge de ser cristão, mas eles não são cristãos. Isso aí é uma coisa muito evidente. Depois, outro ponto importante comentado na entrevista é a clareza como ele fala da apostasia. Então ele vai dizer aqui, quem leu o terceiro segredo disse claramente que o seu conteúdo diz respeito à apostasia da igreja. Então quer dizer que ele faz aqui, de uma forma abrangente, uma citação de pessoas que eventualmente teriam lido o terceiro segredo de Fátima. Então ele diz que essa apostasia iniciou-se no princípio dos anos 60 e que até hoje chegou a uma fase tão evidente que pode ser reconhecida mesmo por observadores seculares. Então uma frase também muito bem colocada, porque ele mostra bem que a questão da apostasia não começa com o Papa Francisco, mas ela se inaugura nos anos 60, como ele disse aqui muito bem, com os princípios adotados em algumas constituições do Vaticano II, né? E que chegou hoje numa fase evidente. Isso sim, quer dizer, o Papa Francisco elevou esses princípios revolucionários do Vaticano II a um extremo que nem sequer os bispos que assinaram o Vaticano II podiam imaginar que eles iam chegar. Então diz que essa insistência quase obsessiva sobre questões que a igreja condenou sempre, como relativismo
e a indiferença religiosa, né? Então quer dizer que existe ali um complô nas próprias autoridades da igreja de insistir em questões que a igreja sempre condenou e que agora hoje são o tema fundamental que é abordado não somente nos documentos, nas alocuções, mas também nas homilias, nos sermões, nas direções espirituais, em todos os ambientes da igreja. E as pessoas ainda dizem, não, a igreja não está em crise, existem apenas algumas pessoas que não estão bem orientadas, ou então é só o Papa Francisco que é um Papa um pouco rebelde, é um Papa um pouco fora do eixo. Pelo amor de Deus, vamos perceber o que realmente acontece. Então o Monsenhor Vigano aqui mostra claramente, denuncia o falso ecumenismo, ecologismo malthusiano, né? A homoeresia, que eu acabei de citar também, e outros erros graves, né? Que chegaram nessa culminância na declaração de Abu Dhabi, né? Que nós também denunciamos com uma outra conferência a respeito dessa perniciosa declaração da fraternidade humana que foi assinada pelo Papa Francisco em fevereiro do ano passado. Então percebe que aqui o Monsenhor Vigano vai com o dedo exatamente na ferida, né, para mostrar, ó, é aqui, ó, aqui está o problema, isso aqui não é católico. Então vamos perceber que tudo isso faz sentido, né? E ele depois vai comentando também sobre outro assunto muito interessante e que é também, a meu ver, o centro da questão, né? Então ele foi muito bem, ele foi feliz na maneira como respondeu essa pergunta, porque eles perguntaram sobre a questão do sacerdócio feminino. E ele não se restringiu sobre essa questão de explicar por que, no contexto da Igreja Católica, nós não podemos aceitar um eventual sacerdócio feminino, né? Mas ele foi além. Ele explicou, né, de uma forma bem concisa e bem mesmo fundamentada, né, que o centro de atenção dos hereges é o ataque ao sacerdócio. Isso é muito interessante. Você pode perceber como agia Lutero, como agia Calvino, como agia Hus, Wycliffe, todos esses formidáveis hereges que produziram milhões de seguidores. Eles sempre tinham a pontaria direcionada para o sacerdócio. Por quê? Porque o demônio sabe que falar em Jesus Cristo não atinge tanto ele, como fazer Jesus Cristo atuar na terra, e isso significa o exercício do sacerdócio. Veja como é complexo, né? Então aqui vem o bispo Vigano dizendo: atingir o sacerdócio significa destruir a Santa Missa, a Eucaristia e todo edifício sacramental. Entre os inimigos jurados da ordem sagrada, não faltaram os modernistas, que desde o século XIX já visualizavam uma igreja sem sacerdotes ou uma igreja com sacerdotes e sacerdotisas. Então aqui ele vê como aquele ponto fundamental, né? Depois, esses delírios antecipados por alguns expoentes do modernismo na França ressurgiram sutilmente no concílio. Então ele diz ali, ó, os expoentes do modernismo na França do século XIX, eles guardaram bem aquele ideal, e quando chegou ao momento do Concílio Vaticano II, eles jogaram ali o que eles conseguiram, né? Então, por exemplo, eles fizeram, né, com essa tentativa, comenta aqui Monsenhor Vigano, de insinuar equivalência entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis, né? E justamente a liturgia reformada, quer dizer, a missa nova, acaba sendo afetada também pelo erro doutrinal da Lumen Gentium, ou seja, uma Constituição do Vaticano II, que reduz o ministro ordenado, o padre,
a um simples presidente de uma assembleia de sacerdotes. Então está aqui o povo, todos são sacerdotes e eu estou apenas presidindo. Né? Veja que bonito. Essa é a lógica protestante que entrou também nesse documento do Vaticano II. Então, dizendo aqui, olha, que o sacerdote, porém, é um outro Cristo, não por designação popular, mas por uma configuração ontológica a Jesus Cristo, sumo sacerdote. Então ele diz também em seguida que o passo sucessivo deveria cumprir-se não com a eliminação do sacerdócio em si, mas fazendo o sacerdócio se tornar ineficaz, cada vez mais diluído, como por exemplo conferindo o sacerdócio às mulheres, que seria uma ordenação inválida, né? Entretanto, foi realizado por essas igrejas anglicanas. Nós sabemos que tem até bispas, né? E depois se depararam com uma situação embaraçante, que o bispo comenta aqui, né? Dizendo que eles depois não sabiam o que fazer com a quantidade de bispas lésbicas que davam escândalo na igreja da Inglaterra. Ainda dão, né? Ainda continuam dando porque continuam atuando. Então é evidente que esse pretexto ecumênico, ele vai dizer aí, levaria inevitavelmente a igreja à ruína. Mas nós não devemos também ser tão ingênuos e dizer que precisa de uma declaração oficial do Papa para ver se multiplicar nas nossas dioceses diaconisas, mulheres ali no serviço do altar. Porque isso nós já estamos vendo. Né? Você vai, é muito raro você ir numa missa que você não vê uma mulher dando a comunhão. Né? E dar a comunhão, você sabe pela história da igreja, dos apóstolos até hoje, sempre foi algo restrito ao sacerdote. Né? Então quer dizer que ser diaconisa, ou seja, mesmo dar a comunhão, coisa que mesmo os diáconos antigamente não podiam fazer, a não ser em caso de necessidade, né? Agora é permitido para todas as mulheres. Então, quer dizer que eles vão fazendo, denuncia aqui Monsenhor Vigan, que eles vão fazendo a coisa ser aprovada pelo costume. Né? Da mesma forma como fizeram autorizar a legislação sobre a comunhão da mão. Ou seja, eles fazem tanto abuso, eles impõem o abuso, que aquilo se torna uma prática universal, sendo que nunca o Papa chegou e disse, pode dar a comunhão na mão. Né? Eles levam pelo abuso até o abuso se tornar a regra. Então, muito bem denunciado aqui também esse fato. E ele faz também uma outra observação a respeito dessa questão da mulher, quando ele diz que a hierarquia trai a doutrina da igreja, né, para seguir a mentalidade moderna que tira a mulher do seu papel de mãe e esposa para desestruturar a família natural. Então, até isso também está por trás dessa ideia do sacerdócio feminino. Quer dizer, a mulher tem que ter os mesmos cargos do homem. Né? Então, a gente entra nessa mentalidade moderna de tirar a mulher da missão soberana e extremamente digna, dada por Deus, de ser mãe e esposa, e de cuidar dos filhos, e de ter filhos, de estar aberta à geração de filhos na fecundidade, né, de uma família numerosa. Não, vamos ter agora no máximo 1 ou 2 filhos, e vamos colocar a mulher para trabalhar. O que é isso? Desestruturar a família natural, criação de Deus. Então isso é também uma das principais colunas do edifício revolucionário do mundo moderno. Muito bem abordado também por Monsenhor Vigan. Em seguida, ele fala de um aspecto interessante da pregação do Papa Bergoglio. Ele diz que o Papa adotou a teologia da situação, cujos lugares teológicos são assuntos acidentais, como o mundo, a natureza, a figura feminina, os jovens. Então a teologia já não está fundada no centro essencial, né, que é a verdade imutável e eterna de Deus. Mas a teologia passa a ser uma simples constatação dos fenômenos atuais,
com as expectativas do homem contemporâneo, para dar uma mensagem de confiança, uma mensagem de alegria, uma mensagem de exortação, de paz, etc. Então veja aí que é muito bem narrado, né? Muito bem abordado esse tema. E de fato, isso não é somente um problema do Papa Francisco, mas é uma questão geral em todos os ambientes da igreja. É muito difícil você escutar uma pregação, uma homilia, em que o padre vai abordar um assunto a partir da verdade da fé. Não, ele vai simplesmente comentar fatos cotidianos, extrair uma lição bonita que serve para ser colocado num livro de autoajuda, alguma coisa semelhante, e vamos tocar a nossa vida, amar-nos uns aos outros, mas não vamos nos apegar a dogmas de uma religião que já está ultrapassada. Em resumo, é isso. Agora, outro tema também extremamente espinhoso e que aqui Monsenhor Vigano deixou a coisa muito, muito clara, foi a respeito dessa dissonância entre a verdadeira Igreja Católica, que é aquela que nós defendemos, e essa falsa igreja, que nós chamamos de igreja moderna, e que ele chamou de neo-igreja, ou também chamada igreja pós-conciliar. Então ele vai explicando aqui que na igreja da antiga lei, ou seja, na religião mosaica, que era aquela igreja do Antigo Testamento, todo o ideal estava voltado para a vinda do Messias e o cumprimento da nova aliança. Então, quando Cristo fez o sacrifício no Calvário, do seu lado aberto, olha que teologia bem explicada, bem bonita, do seu lado aberto, nasce a nova Eva, ou seja, a igreja da nova e eterna aliança, que substitui a sinagoga. Então isso aqui é extremamente delicado, porque hoje eles não querem admitir de jeito nenhum que a sinagoga foi substituída, que a sinagoga passou a ser completamente anulada a partir do momento que Cristo morreu na cruz. E eles dizem que não, a sinagoga é válida, e os judeus praticam o verdadeiro judaísmo. Isso é falso. Então veja ali, aí ele continua. Parece que também a igreja pós-conciliar, modernista e maçônica ambiciona a transformar e superar a igreja de Cristo, substituindo-a por uma neo-igreja, criatura deformada e monstruosa que não vem de Deus. Então realmente é uma palavra muito forte, Dificilmente você vê um bispo falando assim, Tá certo que alguém pode dizer, mas ele já está aposentado, ele não tem mais nada a perder, por isso que ele está denunciando tão claramente. Tudo bem, mas a denúncia evidente desse bispo pode dar coragem a outros elementos da igreja, padres ou quem sabe até mesmo bispos, de denunciar também e não ter medo das represálias. Porque se os mártires não tinham medo nem da morte, por que nós vamos ter medo de perder um cargo, de perder um salário, de ser mal falado, de ser criticado, de ser caluniado? Vamos defender Cristo. Então esse é o tema aí da exortação também do bispo Vigano, que eu considero hoje para nós uma pessoa que está, um prelado, uma dignidade da igreja, que está acordando para o problema. Não é um homem que há 30 anos atrás pensava assim. Não, é um homem que depois de estar desgastado, desmotivado, desanimado de ver tantos abusos e principalmente coisas gravíssimas como pecados de pedofilia serem encobertos, então esse homem chegou o momento que ele falou assim, agora eu vou me converter. Eu vou perceber que essa igreja que está aí é uma falsa igreja que eles criaram para poder destruir a igreja de Cristo. E é nessa hora que ele resolveu dizer claramente as coisas. Ele, por exemplo, hoje em dia vive em Milão e vive ali aposentado, mas me disseram que ele só celebra a missa no rito ambrosiano, um rito tradicional antigo. Então quer dizer que uma pessoa
que está também com esse grau de conversão, né? Ou seja, de renúncia aos valores que ele mesmo adotava antes, ou seja, de manter, pelo menos de uma certa forma, não, vamos manter o Vaticano II, vamos salvar o que é possível. Agora a linguagem não é mais essa, né? Está dizendo claramente, olha, essa igreja modernista e maçônica quer substituir a igreja de Cristo por uma neo-igreja, que é uma criatura deformada e monstruosa que não vem de Deus. E o objetivo dessa neo-igreja, qual que é? Não é levar o povo a reconhecer o Messias, como foi para a sinagoga, né, no tempo antes de Cristo, e nem converter e salvar todos os povos, como foi a missão da igreja dos gentios estabelecida a partir de Cristo, ou seja, a igreja católica. Mas essa neo-igreja constitui-se como um braço espiritual da nova ordem mundial, né? Ou seja, uma igreja que vai promover a religião universal. E essa religião universal ela é necessária para a nova ordem mundial. Qual que é a religião universal da nova ordem mundial? É uma religião sem rosto, é uma religião sem dogmas, é uma religião que começa com cada homem. Você tem a sua religião. Não existe uma verdade que vem de cima, de forma alguma. Então a nova ordem mundial ela é uma ditadura revolucionária que começa com o orgulho do homem e termina com a escravidão do homem. Então isso que é interessante. É um resultado final de todos os efeitos da Revolução e de todos os erros da Rússia e de todos os movimentos revolucionários, seja o liberalismo dos Estados Unidos, seja o comunismo da União Soviética, não importa. Toda essa lógica revolucionária, ela se trama entre si e por mais que sejam contraditórios os seus discursos ou as suas ideologias, elas vão se dar as mãos para formar um só organismo em favor do homem e que no fim das contas vai escravizar o homem. Como nós estamos vendo aí com essa loucura toda desse escandaloso coronavírus, que não é senão um dos primeiros efeitos mais violentos, né, da imposição ditatorial do governo mundial que está para ser implantado. Então aqui um parênteses que nós estamos fazendo aqui a respeito dessa consideração que fez aqui Monsenhor Vigano. Então ele continua. Nesse sentido, a Revolução Conciliar teve que primeiro demolir o legado da igreja, tá vendo? Primeiro estágio, demolir o legado da igreja. E a sua tradição milenar, na qual ela extraía sua própria vitalidade e autoridade como corpo místico de Cristo. Então ali veja que ponto fundamental, só isso aqui já daria uma conferência imensa, né? Ele mostra aqui, olha, que a tradição milenar da igreja dava vitalidade ao corpo. E que essa vitalidade dava também autoridade para as autoridades da igreja. Né? Então por que hoje em dia a igreja está partida em várias facções, cada um tem o seu grupo, um para cada lado, cada um tem a sua autoridade? Porque o Papa perdeu a autoridade. Então nós temos que buscar outras autoridades e cada um briga entre si, ou seja, vira um reino dividido que não pode subsistir, como diz a palavra do Evangelho. Então ele continua, para depois se livrar dos expoentes da antiga hierarquia, olha que interessante isso, né? Que foram acabando, foram morrendo, né? Os bispos e tal, foram se livrando deles, e só recentemente começou a propor-se sem pretensão para aquilo que pretende ser. Então ele percebeu muito bem a coisa, né? Que houve vários estágios nessa revolução do Concílio Vaticano II. Então foi justo agora, né? Depois da renúncia do Papa Bento XVI, que a Igreja do Vaticano II resolveu se manifestar abertamente. Por quê? Porque os bispos que nos perseguiam, que iam fazer oposição, já morreram, né? As gerações já estão acabando, as pessoas já esqueceram aquela tradição. Os jovens hoje em dia que compõem essa geração moderna não sabem nem sequer
escrever uma redação, então são incapazes de fazer qualquer consideração que possa fazer oposição a nós. Então nós estamos com um caminho aberto, né? Agora vamos concretizar o nosso plano. E aí eles dizem, ó, agora a concretização do plano da maçonaria e a preparação do advento do anticristo. Veja como ele diz claramente tudo isso que está acontecendo. Concretização do plano da maçonaria, né, e preparação do advento do anticristo. Dizendo, inclusive, que são os planos que as sociedades secretas, há mais de 2 séculos, já deixaram pronto num papel. Ó, tem que tomar o poder, infiltrar na hierarquia da igreja e tudo mais. Tudo isso está concretizado. E ele diz, ó, também estou convencido de que a maioria dos meus irmãos, e mais ainda a quase totalidade dos sacerdotes e fiéis, não estão absolutamente cientes desse plano infernal. E que os acontecimentos recentes tenham aberto os olhos a muitos. Né? Principalmente, claro, o Sínodo da Amazônia, né? Que foi um escândalo completo, né? Na história da igreja, único. A sua fé permitirá a Nosso Senhor reunir o Pusílus Grex em torno do verdadeiro pastor antes do confronto final. Então veja que palavra assim bem escatológica aqui que o bispo comenta, né? Que vai dizer que agora estão se definindo, as pessoas estão percebendo a realidade das coisas, e está se formando aquele pequeno rebanho, que é chamado em latim Pusílus Grex, em torno de um verdadeiro pastor antes do confronto final. Claro, o verdadeiro pastor é Cristo, porque agora nós não temos mais como dizer que nós temos uma autoridade que possa reunir-nos em torno da verdadeira fé. Né? Então ele coloca aqui o verdadeiro pastor como Cristo, né, no confronto final. Agora, comentário sobre o Vaticano II. Diz o seguinte, que há quem acredite que seria menos complicado e certamente mais inteligente seguir a prática da Igreja e dos papas como foi aplicada com o Concílio de Pistoia. Nele também havia algo de bom, mas os erros que afirmava foram considerados suficientes para deixá-lo cair no esquecimento. Então, veja que palavra também impressionante que ele diz sobre o Concílio Vaticano II. Ele está assumindo a opinião daqueles que dizem que temos que tratar o Vaticano II como a Igreja tratou o Sínodo de Pistoia. Ou seja, um sínodo desprezível, cheio de erros, que caiu no esquecimento, né? Que estava contaminado por muitos excessos, jansenismo, protestantismo, de certa forma, e outros erros, né? Um sínodo que foi feito na Itália em 1786 e foi totalmente desprezado e condenado. Mas muito depois, né? Enquanto não passou muito tempo e que ele realmente foi perdendo aquela força, né? aquela estrutura ali que estava em torno dele, ele não acabou, não desapareceu. A mesma coisa vai acontecer com o Vaticano II, segundo Monsenhor Vigano. Agora, vem aqui uma excelente pergunta também do entrevistador, quando ele diz aqui, ó, o atual pontificado representa o culminar de um processo que se abre com o Vaticano II, desejado no chamado Pacto das Catacumbas. Ou você acha que ainda está numa fase intermédia, ou ele já está, né, realmente definido ali, ele já está consumado o ideal do Pacto das Catacumbas com a revolução do Papa Francisco? Então veja como é a resposta do Monsenhor Vigano. Como é próprio de cada revolução, os heróis da primeira hora acabam frequentemente por serem vítimas do seu próprio sistema, como aconteceu com Robespierre, né? Nós sabemos, Robespierre foi decapitado pelos próprios revolucionários da Revolução Francesa, que o tinha por um grande líder. Então, isso é um método revolucionário. Quem ontem era considerado porta-estandarte do espírito conciliar, hoje fica como sendo um conservador. E os exemplos estão à vista de todos. Então, tem muitos que estão criticando Bergoglio, dizendo que ele não tem coragem de fazer certas escolhas, como, por exemplo,
abolir o celibato, admitir mulheres ao sacerdócio ou legitimar a comunicação sacro com os hereges, que significa você celebrar junto com os protestantes e coisas assim. Então, eles fazem ali uma certa pressão, como quem deseja afastar Francisco e eleger um outro papa que seja ainda mais obediente às elites que tinham no Pacto das Catacumbas o seu ideal, né? E também na máfia de São Galo, né? Que são dois organismos secretos que se organizaram ali, né? No Vaticano II e depois do Vaticano II, né? Com esse objetivo, né? De criar essa nova igreja. Então, ele cita isso. Eu particularmente acho que o Papa Francisco não toma essas decisões, não é por falta de coragem, e nem porque ele seja realmente convicto que essas coisas sejam importantes. Mas eu diria que existe dentro da igreja, né, dentro da estrutura desse organismo, né, que situa-se no mundo inteiro, né, das dioceses, dos ambientes de igreja, existe uma forte corrente de informação que dá um certo controle para esses que estão no poder, né, na estrutura do Vaticano, saberem se podem ou não podem tomar aqueles passos e se eles vão ter um risco. Então, se eles percebem que aquilo ali pode culminar em cisma ou em outros problemas, então eles recuam um pouquinho e esperam um tempo, né? Porque aí eles continuam trabalhando, continuam influenciando as opiniões, a mídia continua trabalhando, até que eles consigam perceber que a opinião pública já mudou tantos por cento e que eles podem dar aquele passo sem grandes riscos, né? Então é mais ou menos assim a minha opinião. Apesar de que o bispo aqui, Vigano, diz que provavelmente eles estão mesmo planejando colocar um outro Papa no lugar do Francisco que leve a situação catastrófica que já se encontra a igreja a uma plenitude ainda mais violenta e mais revolucionária do que essa que nós encontramos agora. Então imagina. Por fim, ele fala aqui umas palavras de conforto e de exortação, principalmente por causa dessa questão de confinamento, né? Então o entrevistador observou que muitas vezes os padres, né, os pastores, abandonam o povo, abandonam o rebanho, têm medo de um vírus aí que nem sequer é bem definido, e aí no final das contas as pessoas acabam ficando sem a missa, sem os sacramentos. Então, o que fazer quando você se sente sozinho? Ou quando você, numa situação diversa da sua vida, resolve optar, né, por essa luta pela verdade da fé e você encontra somente oposições dentro da sua família, dentro do próprio ambiente de igreja que vai fazer uma oposição violenta, né, a sua postura mais correta, mais tradicional e mais católica. Então ali, diante disso, ele cita a palavra de Nosso Senhor em João 16, quando diz: no mundo tereis aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. Os apóstolos se sentiram sozinhos, Cristo se sentiu sozinho no Horto das Oliveiras, mas nós também temos que trilhar esse caminho difícil. É um caminho duro, né? Mas que está preparado para nós um prêmio. Então ele diz, a igreja voltará a brilhar com a glória do seu Senhor depois desse terrível e prolongado tríduo pascal. Então achei muito bonita a figura que ele usou aqui, para dizer que a igreja está ali num tríduo, né? Quer dizer, numa paixão, dentro daqueles eventos da quinta-feira santa, da sexta-feira santa, do sepulcro do sábado santo. Depois que passar tudo isso,
nós entraremos de novo na restauração e a glória da igreja será grande. Diz que a oração também é indispensável e que não devemos nos eximir de combater o bom combate com o estandarte da cruz de Cristo. Não ter medo de ser intimidado, como foi no caso Pedro, que negava nosso Senhor quando aquela criada dizia: mas você também estava com Jesus, você também estava com ele. E Pedro negava, dizendo: não, eu não conheço esse homem. Então, assim, infelizmente, estão muitos que sabem da verdade, que conhecem as coisas, mas que preferem se calar ou mesmo dizer: não tenho nada a ver com isso. Não permitamos, veja essa frase aqui para terminar, não permitamos que se ponha a mordaça da tolerância a quem quer proclamar a verdade. Então, uma coisa é você ter tolerância com a fraqueza, com a ignorância, com as opções de cada um. Outra coisa é você se calar sob um pretexto de tolerância e não denunciar o erro, a mentira, não denunciar a falsidade, não denunciar a maldade que está se instalando em detrimento da obra de Deus. Então, realmente, uma entrevista espetacular. Nós damos o parabéns para o Monsenhor Vigano, rezamos por ele e rezamos por todos aqueles que sustentam o combate da fé, que levam na sua mão a espada da verdade, a espada da palavra de Deus, para enfrentar as mentiras e os enganos que o espírito do anticristo proclama sem cessar pela mídia, pelos instrumentos de comunicação, pela estrutura de poder que está instalada nesse nosso mundo tenebroso. Portanto, vamos aí ouvir a palavra desse bispo, que eu considero um homem que está bem intencionado, que está realmente convertido e que está muito bem embasado, seja com a sua própria experiência de núncio apostólico durante muitos anos, a sua experiência de sacerdote, de bispo, mas também com a experiência de sofrimento que ele passou por defender com coragem os valores da fé, os valores da moral, os valores da verdadeira igreja, esposa de Jesus Cristo. Amém.